Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Esse programa que pra gente, como diz o título, é uma alegria, não é? Porque cada semana nós aprendemos sempre com os ensinamentos da espiritualidade. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro O Espírito da Verdade, que é esta obra que está aqui comigo. Se você não adquiriu, você pode adquirir, pode ler com calma, pode abrir ao acaso. Nós já pensamos diversos capítulos dessa obra, lembrando que ela é de psicografia do nosso querido Chico Xavier e também do Valdo Vieira. São vários espíritos que se comunicaram através desses médios. Nós temos mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Hilário Silva, da Meimei, do Militão Pacheco e assim vai. São vários espíritos. E como eu estava dizendo, nós buscamos, retiramos, estamos tratando de alguns capítulos, não é? Pensando, não estamos fazendo a leitura e comentário do livro do início ao fim. E hoje hoje será um programa muito especial, porque também, não apenas pelo título, não é? Nós falaremos sobre a reivindicação, sobre a indulgência, mas também porque será o último capítulo que nós realizaremos sobre esta obra. Então, fique conosco. Se você não conheceu, não assistiu nada nenhum capítulo a respeito dessa obra, você poderá encontrar nos programas anteriores. Não deixe de ver, porque esses espíritos sempre trazem mensagens que são muito verdadeiras, muito atuais. Então, vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com muita alegria que, como disse a Solange, nós voltamos para terminarmos, como eu disse no último programa, o nosso livro, Espírito da Verdade. São 103 ou 104 mensagens, 104 no total, que nós fizemos mais ou menos um quarto deste livro nos últimos 6 meses. Fizemos quase 25 das 104. E hoje estaremos, como a Solange já falou, abordando uma mensagem de Hilário Silva. Uma mensagem curta, mas muito significativa. Nossa intenção é dar vida às obras de Chico que a maior parte dos espíritas se esqueceu ou que deixaram passar no tempo. E por causa disso, os ensinamentos primorosos, tão ricos destas obras, ficam enfeixados em folhas de papel, guardadas nas prateleiras, sem a atração imediata. Portanto, quando nós aqui pegamos uma obra como esta, para fazermos esta abordagem de alguns dos capítulos, é para que você perceba quanta riqueza está guardada nestes temas, nestes textos. E isto faz você meditar a respeito de como pode aproveitá-los. Até porque tudo isto está muito vinculado ao nosso dia a dia. O Espírito da Verdade é aquele que se aplica à nossa ação diária. São temas ligados a estas educação, crianças doentes, contrastes, discípulos do Cristo, a poesia perdida, caminha alegremente. São temas que fazem parte da nossa realidade diária. Eu gostaria de ressaltar aqui um capítulo que nós não lemos aqui, mas que eu recomendaria a você que pudesse ler. Trata-se do capítulo 27, capítulo este que tem o título Carta a Meu Filho. É uma carta que um pai, que no texto se assina apenas com a letra J, dirige ao seu filho, que dentro dos projetos pessoais de riqueza, de poder, mata o pai. Já pensou nisto? Um filho que faz de tudo para que o pai morra. E o pai morto comunica-se através da mediunidade e conta em todas as linhas, sem se identificar e sem identificar quem foi o filho, conta tudo o que aconteceu. Mas a finalidade não é a de acusar, tanto que ele diz isto. Não dito esta carta para acusá-lo,
nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar o seu nome. Você continua sangue do meu sangue, coração do meu coração. Aqui nós vamos ter o quê? Vida, um filho que se livra do pai e o pai que volta para anunciar ao filho que ele continua vivo e que ele não deseja denunciar o filho. Imagina como isso toca a mente daquele criminoso que se achava, como Solange nós estamos vendo aqui, esquecido da justiça. Mas a consciência sabe qual foi o ato praticado. Então eu recomendo a você o capítulo 27. Se você não tem o livro e você desejar, entre na internet, procure o capítulo cujo título é Carta a Meu Filho, do livro O Espírito da Verdade. Talvez você tenha este PDF já com a especificação deste capítulo 27. Faça a leitura para você sentir como este livro se aplica ao nosso dia a dia. Não é um documento teórico com uma postura filosófica para raciocínios profundos, em termos abstratos. Não. São temas filosóficos para raciocínios profundos, mas em temas concretos, em nosso dia a dia. E por fim, como a Solange já disse, o capítulo que vai terminar a nossa abordagem se chama A Reivindicação. Reivindicar, né? É você solicitar, é você fazer uma petição, é você ir em busca de uma solução para um problema. E Hilário Silva vai nos trazer um texto bastante interessante para que nós comentemos. Vamos lá, Solange? Vamos lá, André. Eu gostaria só de comentar que cada capítulo desse livro ele está ligado a um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de hoje está ligada ao capítulo 10 do Evangelho. Esse capítulo vem falar sobre a indulgência. Mais especificamente aqui, o título do capítulo, deixa eu pegar aqui. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, no item 17... esse capítulo, o Evangelho fala sobre a indulgência, né, numa passagem bonita, no sentido de que nós devemos ser indulgentes, porque a indulgência acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja. E assim vai, uma mensagem muito bonita do Evangelho. Então vamos ver o que a espiritualidade traz para a gente, porque eles estão trazendo uma história. Hilário Silva traz uma história bem interessante para a gente comentar. E quando a Solange fala do Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque muitas pessoas confundem o Evangelho com os Evangelhos canônicos. A doutrina espírita tem um Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 10º deste livro, cujo título a Solange acabou de dizer, Bem-aventurados os misericordiosos, no parágrafo 17 vai tratar da indulgência. E agora nós vamos para o texto do capítulo 102 do livro O Espírito da Verdade. Vamos ver na tela? Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. O que nós temos aqui? Um indivíduo, um cidadão comum, com interesse em abrir uma estrada e para isso, obviamente, precisava contar com o apoio de algum homem público. E para fazer isso, ele estava buscando uma pessoa que pudesse auxiliá-lo. Saturnino Peixoto, portanto, estava interessado e precisava de ajuda. Então, vamos ver o que ele fez para conseguir que algum homem público o ajudasse na abertura de uma estrada. Vamos lá. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Nós sabemos que os homens públicos são eleitos pelos seus pares para que possam representar as necessidades daquela região, daqueles eleitores, junto a uma comunidade mais ampla, fazendo-se então ouvir como um alto-falante daquele grupo que o elegeu
a fim de que essas dificuldades possam ser sanadas. Então, ele estudou, ponderou, pesquisou, e havia um rapaz que pela primeira vez fora eleito naquela área e que tinha todos os perfis necessários, porque parecia sempre estar muito voltado para o atendimento das necessidades da população que havia confiado nele. É o deputado Otaviano. Então, o nosso querido Saturnino Peixoto se anima a apresentar ao deputado a sua solicitação. Continuamos a ver o que Hilário Silva nos fala. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial detalhando a reivindicação e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobrar, a repreender a conduta política do deputado que nem sequer lhe respondera à carta. Bem, aí nós temos o quê? Nós temos a atitude de uma pessoa que, tendo demonstrado uma necessidade a um homem público, está aguardando que essa necessidade, pelo menos, seja respondida, que ela, pelo menos, possa ser lida, mesmo que não possa ser atendida. Só que o Saturnino fica indignado porque vão se passando dias, meses e até mais tempo, sem que ninguém se interesse em lhe dar um retorno, até mesmo para dizer: recebemos a sua carta, estamos estudando, vamos entrar em contato oportunamente, que é uma satisfação para qualquer pessoa. Hoje, atualmente, a coisa é um pouco mais diferente, né? É a mesma coisa que você mandar um WhatsApp para alguém com algum tipo de texto ou alguma imagem e este alguém não te der a mínima. Porque a comunicação rápida dos dias atuais é mais assim, imediata. Todo mundo tem um aparelho pessoal. Aqueles que usam as mesmas plataformas podem entrar em contato uns com os outros. Mas eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que sofrem dessa doença. Um deles, nós mandamos uma solicitação, nós fazemos um comentário, nós pedimos alguma coisa, nós pedimos uma opinião e a coisa fica. Você vê que o indivíduo não sabe se leu ou se está fazendo o que não leu. E aquilo ele não responde, e a coisa fica, você fica naquela situação. Insisto, mando de novo, ou isso vai parecer muita pressão. E aí, nesse mesmo aspecto, um outro amigo comum a nós dois, que antes a gente mandava as coisas e ele respondia, começou também a não fazer a ter o mesmo comportamento do outro. Eu escrevi para esse segundo: escuta, você pegou a doença do outro? Você também não responde mais? Por quê? Porque nós estamos tendo que resolver problemas imediatos, problemas emergentes. E você está achando que a conduta do outro é a adequada? Então você percebe que a falta da resposta para coisas que muitas vezes são importantes demonstra uma indiferença, demonstra uma preguiça, demonstra uma desatenção ou até mesmo a distração, que em alguns casos pode ser fatal ou prejudicial para os objetivos. É o que o Saturnino Peixoto está sentindo. Ele enviou a carta para uma pessoa que, segundo todo mundo disse, era muito atenta, muito dedicada às necessidades daquela região. Como pode ser, como disse o texto aí, que ele não tenha feito nada, que ele não tenha dado uma mínima resposta? Está parecendo esse meu amigo, que agora no WhatsApp é muito fácil de escrever: olha, recebi, daqui a pouco eu te respondo, põe um joinha, né? Ou alguma mensagem, mesmo em imagem, desses emojis, né, que as pessoas usam às vezes para responder. Mas não, nada. E aí, Solange, o que aconteceu com ele?
revoltado. O que ele fez, Solange? Saturnino começou a repreender a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera a carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o asperamente, a envolver todos os homens públicos em condenação agressiva. Ninguém presta, política é tudo igual, é tudo sem vergonha. Quando vai ser eleito, pega a criança no colo, beija, sai na televisão, na fotografia, mas depois que é eleito nunca mais aparece, não dá a mínima. Uma pessoa que subiu na cabeça, se sente agora autoridade. Na verdade, existe gente assim, é claro. Mas será que o deputado Otaviano era destes? E então, em tudo que o Saturnino ia falar, nas rodas de seus encontros sociais, na conversa com os amigos, eles sempre que tocavam no assunto, ele exprobava, ele censurava, ele falava mal do deputado e de todo mundo. Quer dizer, o erro de um, ou o pretenso erro daquele, ele estendia para toda a classe. Então, mas o que acontece depois, Solange? Vamos ver. Nada valiam ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Nada valia. Escuta, você está falando isso, mas às vezes você não sabe. Um político tem tanto... Já passou quanta gente manda para ele um pedido? Quantas pessoas não devem estar lá na porta, batendo na porta? Quantas pessoas não devem estar batendo na porta do seu gabinete, cobrando coisas, pedindo favores, esperando que agora que ele chegou ao ponto que o enaltece como um representante, ele tenha que, na verdade, atender às solicitações dos seus eleitores? Então você não é o único, Saturnino, dizia a Dona Estefânia, a mulher dele. Tenha paciência. Porém, não adiantava muita coisa, não é, Solange? É isso mesmo. Mas, até que o que? Transcorreram 3 anos, ou seja, passaram 3 anos até que a solicitação caducou. Não havia mais tempo. O nosso querido Saturnino, depois de ter passado 3 anos da solicitação, não tinha mais, ou interesse ou não havia tempo para atender. E por quê? Porque naturalmente estava terminando o mandato do deputado Otaviano. Estava terminando. E já que estava terminando, certamente o Saturnino não era um cabo eleitoral para reeleger o deputado, porque o deputado não respondeu minha carta, indiferente, não vou votar nele, vou falar a todo mundo não votar, porque ele é um ingrato, não é? Bem, vamos ver o que acontece. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório, quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, endereçado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Como é que o deputado Otaviano ia saber? Ele era médium? Ele tinha poderes psíquicos para identificar o que estava dentro de uma carta selada que não foi enviada? Quantas vezes nós acusamos as pessoas de não estarem agindo como deveriam estar, segundo nossos interesses, e nos esquecemos de que fomos nós mesmos que não agimos como deveríamos ter agido? Porque o Saturnino preparou tudo, fez tudo direitinho, deve ter selado, e passou um dia, passou outro, deve ter mandado alguém pôr no correio, mas esqueceu de conferir que foi posto ou não, a carta ficou lá, no meio da papelada, ele botou em cima do armário, botou dentro da prateleira e esperou a resposta, e nada da resposta. Você já percebeu, querida irmã, querido irmão, quantos problemas nascem de mal entendidos como este?
De coisas que você pensa que disse e a pessoa não entendeu? Ou que você disse que disse, mas não disse, ou que você solicitou, mas não pediu? E a outra parte você está aguardando e ela não está muito atenta àquilo que você está esperando? Muitas vezes, e isso é uma experiência positiva para todos nós que estamos num planeta como este, você deve certificar-se sempre de uma coisa. Você diz uma coisa e a pessoa escuta o que ela quer. Isso é muito comum, sabe onde? Em restaurante, em padaria, em lanchonete. Vem a pessoa, vem com o papelzinho para escrever o que você está querendo. Você fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Ah, tá bom. A pessoa vai lá para dentro, faz o seu pedido, quando volta, vem uma coisa faltando, vem a outra coisa errada. Fala, mas escuta, não foi isso que eu pedi. Não, foi isso sim, foi o que o senhor pediu. Não, não foi isso que eu pedi outra coisa. E por que isso acontece? Porque você pediu, a pessoa escreveu, mas não conferiu com você. Nem você conferiu com ela. E quando você vai se dar conta, às vezes você está com pressa e o que você tinha pedido ainda nem começou a ser realizado na chapa. Nem fritaram o bife, nem fritaram o frango, nem fritaram o presunto, e não fizeram nada. Então, é importante que você perceba que na comunicação é fundamental que quando você deseja que as coisas realmente estejam claras, você primeiro escreva-as de forma objetiva. Defina a quem você vai se dirigir. E depois de ter feito a sua solicitação, confirme com a pessoa. Confirme. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo esta semana. Nós temos um vídeo que nós explicamos como as pessoas podem produzir um chá para beneficiar a sua saúde. Esse vídeo foi postado na internet, estamos com ele em nosso canal. Para as pessoas que tiveram esse problema da pandemia, podem se recuperar fazendo o uso de uma planta medicinal bastante fácil de ser encontrada, sem contraindicações, chamada dente de leão. E fizemos um vídeo a esse respeito. Um amigo nosso, que vive na Itália, muito querido, solicitou-nos que explicássemos para ele como fazer. Então, eu disse a ele, olha, nós vamos enviar para você, pelo nosso celular, o vídeo explicativo. Um vídeo que, pelo seu tamanho, não podia passar pela plataforma do WhatsApp, precisava passar pela plataforma do Telegram. E ele estava lá na minha lista do meu Telegram, eu enviei para o nosso querido irmão e tudo bem. Para mim, aparecia a foto do vídeo indo para ele normalmente. Passaram-se 8, 9, 10 dias. Daí ele me escreve, escuta, você não tem como me escrever como é que faz este remédio? Porque eu tenho pessoas aqui que estão precisando muito tomar e eu tomei aquele que você nos mandou, mas eu preciso passar para outros meus parentes. Eu falei, escuta, eu enviei para você faz 10 dias no Telegram. E eu printei a minha página no Telegram, onde está o nosso vídeo, e mandei para ele a fotografia do meu texto. Aí ele pegou, printou a página dele e disse assim, olha, para mim não aparece nada, o Telegram não me mostra nada. Olha só, e realmente não aparecia. Aí então eu disse, eu vou mandar novamente para você. Aí eu recarreguei. Aí ele então fez o quê? Ele entrou, ele desabilitou e reabilitou o programa Telegram. E quando ele reabilitou o programa, aí então apareceu o vídeo que eu tinha mandado 10 dias antes. Estava lá, só que ele estava com um problema lá no seu aplicativo. Não sei se era uma versão ou se não era a versão adequada e ele não acessava. Quando ele fez o recarregamento da plataforma, é que apareceram para ele, aí apareceram os dois vídeos, o que eu tinha mandado 10 dias antes e o que eu tinha mandado naquele dia mesmo para ele. Então você vê, se nós tivéssemos tido o cuidado de dizer a ele, escuta, eu acabei de enviar para você, coisa que eu costumo fazer, mas como ele não dá uma resposta,
não costuma responder, eu imaginei que ele já tinha recebido. Aí ele me pede de novo a mesma coisa. Aí eu o informo, olha, eu já te mandei faz 10 dias. Ah, mas eu não recebi. Ah, então por que você não falou isso? Quando eu falei que ia mandar para você, ficou 10 dias sem ter o acesso ao chá, que já podia estar tomando. Então você percebe que existem coisas que um falou, o outro entendeu. Um dia, isso aconteceu comigo também. Eu tinha meus 18, 19 anos. Meu avô, que é um músico na cidade de Bauru, foi um músico bastante querido na cidade, um compositor de bastante popularidade na comunidade bauruense. Ele recebeu uma homenagem num teatro que existe lá, um teatro da Faculdade de Filosofia das Freiras, lá em Bauru, a FAFIL, e nessa festa em que reuniram-se os seus familiares, os seus admiradores, apresentaram-se várias das peças musicais que ele compôs. E uma das pessoas que estava lá era uma professora primária, minha professora do pré-primário praticamente, uma irmã de caridade que eu estudei num colégio de freira na cidade de Birigui, e ela era freira lá, professora de português, irmã Rosa Maria. Então, a irmã Rosa Maria me mandou um bilhetinho, porque fazia muitos anos que nós não nos víamos. Ela se lembrava de mim, eu era um catatauzinho. E ela escreveu para mim assim: vamos almoçar amanhã? Eu te espero lá no convento, às 14 horas. Às 13 horas, mais ou menos. E então ficamos de nos falar. Ficamos de eu ir lá. Bom, eu estava com a viagem marcada para voltar a Campinas naquele mesmo dia, ali pelas 4 da tarde, era o ônibus que ia sair da cidade de Bauru. Eu não tinha carro, eu tinha só 18 anos. Então eu fui ao colégio imaginando que a freira estava me convidando para almoçar. E eu imaginei que nós fôssemos almoçar mesmo na escola, ali no colégio, para conversarmos. E então eu cheguei lá na entrada do colégio, pedi para avisarem a irmã Rosa Maria que eu tinha chegado. Tá bom, sentei e fiquei esperando. Não passou 10 minutos, chega a irmã, toda frozozinha, assim, arrumadinha, com a bolsinha, chega e fala assim para mim: então, aonde nós vamos? Eu falei: como, irmã? Aonde nós vamos? Eu pensei que nós já estávamos aqui. Eu pensei que o senhor tinha me chamado para almoçar aqui. E eu estava em Bauru, eu não tinha carro. A pessoa me deixou ali, dali eu ia pegar um táxi para a rodoviária. Eu pensei que o senhor estava me chamando para almoçar aqui com a senhora. Ai, não tem problema então, o mais importante é a gente almoçar. Aí ela falou com alguém lá da cozinha do convento e arrumaram uma salinha e nós ficamos conversando por mais ou menos 1h30, matando as saudades. Mas para você ver, ela estava esperando que aquilo que ela tinha dito queria dizer que eu ia convidá-la para comer num restaurante. Só que eu não entendi isso, porque a cartinha era: vamos almoçar amanhã? Eu falei: oba, vamos sim, eu quero conversar com a senhora. Veja só como as coisas podem dar problema. É o quê? É o esquecimento de mandar a carta, não é mesmo? Você queria fazer um negócio e depois você nem se certificou que realmente a carta foi enviada, para depois de 3 anos descobrir que todo o mal que você falou contra aquele pobre homem não tinha nenhuma causa verdadeira. A causa verdadeira é o próprio esquecimento da pessoa. E depois que a gente falou, como que a gente volta, tira isso do ar e põe para dentro? Não tem jeito. Depois que a gente soltou, já foi. Então são quase 3 anos que esse homem ficou falando do político sem a menor razão. E por isso que o Evangelho fala para a gente da importância da indulgência, que a gente deve ter essa paciência, essa indulgência, enxergar o defeito do outro, não é, com bons olhos, tentar sempre se colocar na posição do outro, porque aí nós poderemos estar cometendo sim uma injustiça. E depois que a gente comete essa injustiça, fica muito difícil, no caso da história, da gente poder reparar. Aqui no Evangelho tem uma frase bonita até, que eu separei para a gente pensar um pouco a respeito, que diz assim: sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Ou seja, temos que ser indulgentes independentemente das faltas, de qualquer tipo de falta.
Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Quer dizer, da mesma forma que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. E a importância da gente ter sempre esse olhar bondoso para com as faltas alheias. Afinal de contas, todos nós somos falhos, todos nós muitas vezes erramos e, de repente, a gente precisa contar, sim, também com esse olhar mais benevolente daquele que se viu prejudicado. Sabe, Solange, eu me recordo de uma história que está em um dos livros do irmão X, Humberto de Campos, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier. Nesse trecho, nós vemos Simão acompanhando Jesus, conversando com algumas pessoas e dando palpites em muitas áreas. E aí, em determinado momento da conversa, Jesus está calado, ouvindo, Simão é chamado a opinar sobre César, o imperador romano, que estava lá, longe da Palestina, estava em Roma. E Simão e os outros desancam o homem. Falam mal, reclamam, falam que ele era isso, que acusam-no de um monte de coisas. Depois, então, que o assunto se abafa e que termina a conversa, Jesus se vira para Simão e pergunta: Simão, por acaso você já esteve em Roma? Não, Senhor, não, nunca saí daqui. Por acaso você privou da convivência com César? Ah, Senhor, que isto? O Senhor me conhece, eu sou pescador daqui. Mas por que o Senhor está me perguntando? É que você falou com tal desenvoltura, com tanta convicção dos defeitos, dos vícios do imperador, que eu tinha quase certeza que você tinha convivido com ele para poder falar desta forma. Para que então Simão percebesse quão leviano ele havia sido ao tratar de coisas que ele não conhece, apenas com o intuito de querer parecer agradável aos que também não conheciam César e que lhe estavam manifestando o dissabor, o antagonismo, mesmo o ódio, por ele ser o César que invadiu a Palestina, só por isso. E que cobrava tributo das pessoas. Então veja só, quantas mentiras você pode ter falado do seu chefe áspero, atribuindo a ele defeitos que na verdade não eram dele. Quantas vezes você falou mal de professores que foram rigorosos com você, que te deram nota baixa, com justiça, para acobertar a sua falta de estudo, atribuindo ao professor perseguição, mau humor, má vontade, injustiça? Quantas vezes não soubemos por outros de defeitos que nunca existiram? Porque aqueles que estão falando, os que estão caluniando, não tiveram nunca acesso a nenhuma das verdades, entre aspas, que eles estão aludindo à boca pequena. Por quê? Porque é mais fácil você falar mal e encontrar ouvidos que levianamente também escutam o mal e saem falando mal. Porque a calúnia, ela conta com esta cumplicidade dos ouvidos que não a questionam. Então, se você perguntar para uma pessoa, escuta, isso que você está me falando, você escutou onde? Onde é que você encontrou essa informação? Me diz que eu quero também pesquisar. É verdade isto? Se você então pergunta ao que está falando qual é realmente a origem da notícia, você vai se surpreender, porque ele vai dizer assim: eu ouvi alguém me contar. Alguém falou, eu não sei onde, e não sei quando, não sei em que lugar, eu já ouvi. E essa é uma atividade bastante covarde, porque as pessoas se valem exatamente do anonimato para execrar a personagem que eles não gostam, para falar mal, para denegrir. E eu não estou me referindo a denegrir em redes sociais, não. Denegrir assim a boca pequena, falar mal para que as pessoas possam depois também terem uma atitude assim de afastamento. Tudo isso
está ligado a este modo de ser do Saturnino Peixoto. E depois que ele descobre isso, o que ele vai fazer? Às vezes a gente acusa pessoas de determinados crimes que eles não cometeram. Empregadas que você pensa que pegaram suas joias, que desviaram os seus recursos, ou que quebraram sua prataria, os seus bibelôs, quando na verdade não foram estas pessoas. Podem ter sido outros que esconderam. Mas é mais fácil colocar a culpa na funcionária que todo dia faz o serviço. Então, são inúmeras condutas em outras áreas que fazem com que a gente acabe caindo do cavalo, quando a gente percebe que as coisas não são aquelas que nós estávamos propalando. E imagina a cara do Saturnino, 3 anos depois, quando ele vai mexer nos papéis, ele descobre que ele nunca enviou a carta. Nunca. É, verdade. Por um engano, por um equívoco, ele... tem pessoas esquecidas, né? Você sabe. Pessoas que nem um gato. O gato tem uma memória muito assim. Se ele atravessa a sala para ir tomar água do outro lado, mas alguma coisa chama atenção no meio do caminho, ele esquece que ele está com sede e ele muda o rumo. Eu tenho um amigo que é muito parecido. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer, ele é muito prestativo. Mas no meio do caminho ele encontra com uma outra pessoa que pede, escuta, segura aqui para mim que eu tenho que baixar essa cortina. Ele para de fazer o que ele ia fazer e vai ajudar a mulher a arrumar a cortina. E quando ele termina de arrumar a cortina, ele esqueceu o que ele tinha que fazer. Aí você pergunta, você foi buscar aquele negócio? Não. É que no meio do caminho a outra pessoa pediu para fazer outra coisa. Ele está até aqui. Tá aqui. Dormindo. E a Solange está dando tchau para ele. Um irmão muito querido, muito assim generoso, de tanta generosidade. Você pede uma coisa, quando você vai ver, ele não fez porque o outro pediu em cima do seu pedido para ele fazer outra coisa. E ele vai tentar atender. Então você percebe que o ser humano, ele tem às vezes essa falta de foco. Não por defeitos maldosos, mas às vezes por estar distraído. Quantas vezes a gente não esqueceu determinada coisa e falou assim, quem pegou a minha chave, minha tiara, ou a minha carteira, o meu celular? Quem pegou meu celular? Não é possível, eu deixei ele aqui, alguém pegou. Você sempre some com as minhas coisas. Cadê aquilo? Cadê minha caneta? Cadê não sei o quê? Cadê isso? Daí você vai mexendo nas suas coisas e percebe que a caneta ficou no meio de um livro que você estava lendo. Você acusou o primeiro sem ter certeza. Você não disse, pode ter sido. Será que não foi? Será que eu posso ter esquecido onde eu coloquei? Por que será que sumiu? Às vezes caiu, deu um vento, caiu, levou a caneta, o papel para trás da escrivaninha, você não viu. E assim, nós sempre estaremos podendo colocar as coisas de uma maneira a não descartar a nossa desídia, descartar a nossa distração em relação às coisas que nós justamente costumamos acusar as outras pessoas. Com isto, se você vai entregar alguma coisa, se você vai fazer uma reivindicação, faça a reivindicação. Ponha no correio com carta registrada. Fique com o comprovante. Para que você possa dizer, não, realmente eu fiz. Vai entregar um papel no contador, isso é muito comum. Você vai para o contador, me traz a cópia do imposto de renda. Você chega lá com a cópia do imposto de renda, entrega para a secretária e vai embora. 3 dias depois o contador pergunta, cadê o imposto de renda? Fala, não, entreguei aí. Não entregou? Não. Você tem um comprovante que você entregou? Não tenho, deixei com a secretária. Não, aqui não está. Pronto. Então, peraí. Toda vez que o contador vai te entregar alguma coisa, ele vai com um livrinho para você assinar que você recebeu. Pode notar isso. Então faça a mesma coisa. Faça, eu vim aqui trazer, o fulano pediu tal coisa, você assina aqui para mim que você recebeu, põe o seu nome, põe a data. Pronto. Eu entreguei. Agora a responsabilidade é daquele funcionário. Porque senão o funcionário vai dizer, não, ele não veio não trouxe nada. Ninguém garante que o funcionário não possa ter rasgado, possa ter esquecido, jogado no lixo sem querer com um monte de papéis. Você já viu quanto papel vai num escritório de contabilidade? Então,
É muito fácil dizer, não fui não, eu fiz certinho, ele que não trouxe. Então, documente, faça as coisas ficarem claras, bem nítidas, e sobretudo quando se trata de documentos importantes, para que você depois não seja acusado de negligente sem ter sido. Não é, Solange? É isso mesmo, o nosso programa já está chegando ao final, pelo nosso horário, mas gostaria de fazer um convite a vocês, porque tem muitos programas interessantes, e tem um programa que particularmente eu gosto muito, para você conhecer, que se chama O Espírito da Letra. Nesse programa nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz, pelo nosso André Luiz aqui presente. Então nós já temos nesse programa em torno de 8 obras completas, já lidas, comentadas, capítulo a capítulo. Fica o convite para você conhecer, porque lá nós temos Desde Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e assim vai. E estamos fazendo o último livro, que se chama Ação e Reação. Conta um pouquinho, André, sobre o Ação e Reação. Capítulo 17. É um livro maravilhoso porque diz respeito à nossa realidade como espíritos. O que nós vamos fazer depois, por efeito daquilo que fizemos antes. Ação e reação. Esse mecanismo da lei de causa e efeito, que também os espíritos nos explicam nas obras básicas, é fundamental. E nós veremos isso aplicado no dia a dia das personagens que André Luiz nos apresenta neste livro maravilhoso. É fundamental que você o conheça, porque está dizendo respeito a todos nós. Débitos piorados, débitos estacionários, débitos suspensos, dívida atenuada e dívida extinta. São 5 grupos de situações nas quais os seus participantes estão piorando a situação que já trouxeram, deixando a situação igual, ou suspendendo o resgate por suas insanidades, ou então fazendo com que aquilo que está sofrendo seja utilizado em benefício da sua recuperação e até mesmo passando por uma situação com tal resignação que sejam consideradas extintas as suas dívidas contraídas de existências anteriores. Então, maravilhoso o livro de André Luiz, que nós estamos agora nos aproximando do final. O capítulo 17 vai ao ar no próximo sábado ou no dia 18 de dezembro. Se você está depois desse dia, porque nós não sabemos quando este programa vai ser exibido, você pode entrar no nosso youtube.com/o Espírito da Letra, ou você pode acessar na TV Mundo Maior também os arquivos dos programas anteriores do Espírito da Letra. E com isso, nós também chegamos ao fim do nosso O Espírito da Verdade. É isso mesmo, e como disse o André, o nosso querido André aqui no início, são essas obras, inclusive as do Espírito da Letra, várias delas, a do Espírito da Letra, são obras que são do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E são obras que são um presente da espiritualidade para nós. A gente precisa conhecer, vale muito a pena. As obras do Chico, a gente não pode deixar que elas fiquem meio que guardadas, empoeiradas, como a carta do Saturnino, né? Tava lá jogada no meio da poeira. Não, as obras de Chico, a gente precisa tirar do armário, tirar o pó delas, ler, reler, estudar, porque são preciosidades do plano espiritual para cada um de nós. Por isso a gente insiste, a gente fala tanto. Nós agradecemos de qualquer forma a sua presença e estamos muito felizes. Encerramos mais um livro e assim que estivermos com o outro, nós traremos novidades para vocês. Teremos novidades em breve, tá bom, gente? Um beijo. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.